Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 28, o religare e a integração. Devido à incipiência espiritual, o homem terreno vem exercitando a sua ligação ou religação com Deus, utilizando-se dos mais variados meios, objetos, símbolos, rituais. Todos os esforços são válidos quando o propósito é nobre e consequente. Em particular, o cristianismo, representado pelo catolicismo, apartado que se tornou dos conhecimentos libertadores, ao banir de seus postulados as leis básicas da vida em todo o universo, as leis da reencarnação e de causa e efeito. Ficou sem parâmetros avaliador que fornecesse elementos reais, identificadores naturais do crescimento da consciência espiritual do homem. Desconhecendo as leis ascensionais transcendentes, o homem chegou a canonizar homens como se santos fossem. Atualmente, não se tem dúvida de que a santificação na carne é mérito ou apanágio de alguns poucos, com raízes profundas fincadas na eternidade. O homem esclarecido, conhecedor das leis de Deus, sabe que o seu religare não depende de iniciações litúrgicas, mas sim de vivências crísticas. Não basta morrer em nome de uma religião, mas viver rumo à sua integração ao Senhor da vida. Não é ético tirar a vida de alguém para defender o seu Criador, mas viver cristicamente para servir de exemplo às criaturas. Não é suficiente flagelar-se em nome do seu Deus, mas valorizar o corpo como santuário sagrado da alma. Não adianta enclausurar-se para adorar o seu Deus às escondidas, mas viver às claras, a céu aberto, dentro dos princípios de sublimidade cristã que dignifiquem a vida, a exemplo do que fez o sublime andarilho Jesus de Nazaré. Para a civilização do espírito no terceiro milênio, após a natural seleção de fim de ciclo, as religiões organizadas diluir-se-ão e com elas seus adeptos, considerando que a religião do novo homem será a própria vida, ou seja, o homem reconhecerá pela lógica da lei de Deus que só se religará ao Criador, integrando-se ao fluxo da correnteza da vida eterna por ações santificadas e purezas de propósito, o que lhe propicia ampliar a visão e atingir o êxtase divino. Na criação, não há ascese sem mérito, sem reforma íntima, sem a misericórdia do ver, ouvir e falar, os três sentidos do consentimento divino. Assim, de agora em diante, as doutrinas religiosas espiritualistas serão as norteadoras da vida enquanto existência, a fim de que o homem adquira conhecimento que o liberte da dimensão da forma e possa integrar-se à essência do Pai Criador. À medida que a personalidade se desintegra, o espírito humano se integra a determinados planos de consciência ascensionadas, em contato mais profundo com as dimensões sem forma em que tudo é espírito, é vida, é essência. Assim, não é suficiente sentir Deus para o religare, mas interagir, integrar-se à pulsação constante, em harmoniosa sintonia com o fluxo eterno da vida universal, o que só é possível após diluir a persona. A integração faculta o religare, porque se passa a vibrar na mesma frequência, emitir a mesma luz e ouvir a mesma música entoada por suas finas notas no diapasão do amor universal, em que se vislumbra e se ouve a majestosa orquestra da criação, sob a maestria do supremo arquiteto do universo. Todos os seres que fazem parte de uma mesma profusão de luzes e de um mesmo esplendor unificam-se e religam-se à consciência universal sem perder a sua condição individual. Os adventos crísticos vão responsabilizando passo a passo o homem, a fim de que ele crie vínculos com a divindade. Por mérito, pelo conhecimento libertador, pela vida pautada sob conduta compatível com a doutrina do Cristo Pai. Com isso, as práticas exóticas, os rituais infantis, os dogmas escravizantes, o ancestralismo, etc., vão sendo substituídos por ações dignificantes no dia a dia da vida, religando-se ao Pai independentemente de práticas externas, mesmo se forem consideradas litúrgicas. A temperança dos pensamentos, atitudes e ações do homem crístico repercute em vibrações harmônicas e se traduz no eterno que, por inerência, acelera o religare, ou seja, religar-se a Deus.
É evidente que os acanhados, aqueles sem impulsos íntimos para a transcendência, porque portadores da consciência de culpa devido ao seu passado de erros e pecados, naturalmente tristes, melancólicos, angustiados, que caminham olhando para o chão e carregando o peso da vergonha, não conseguem religar-se ao seu Criador conscientemente, uma vez que o reino dos céus é dos fortes, destemidos e corajosos. Daqueles que, compreendendo seu desvio de curso, olham para o alto, oram ao Senhor da vida e pedem força e oportunidade para corrigir suas falhas, sem culpa, sem admitir que estejam sendo castigados, mas que apenas infligiram a lei, necessitando absorver em si a reação de sua ação. Dessa forma, o inferno interior, que antes era eterno em nossa concepção, será substituído pelas labaredas da luz crística, que brotam das almas conscientes da imanência de Deus em si. Enquanto o homem não compreender que a reação à sua ação, quando negativa, deve ser absorvida por ele com galhardia, se pretender vencer as suas próprias fraquezas, evidentemente estará acompanhado de conflitos corrosivos dos valores morais, o que o impede de integrar-se à dimensão dos planos superiores, daqueles em que a frequência não tem ressonância com os infelizes, os arredios ao progresso evolutivos, os agressivos devido aos distúrbios afetivos. Quem alimenta em si o espírito da vingança, quem ainda alegra-se com as dificuldades dos semelhantes, quem se detém naquilo que não lhe compete e perde primoroso tempo divulgando os deslizes alheios. Quem se regozija com a calúnia levantada contra seus semelhantes, sem dúvida, estagia em plano inferior. Consequentemente, embora se considere adepto de uma religião, não despertou em si a religiosidade, sem condições, portanto, para o religar consciente. Conclui-se dessa forma que não é a religião no sentido etimológico da palavra que religa a criatura ao Criador, mas a sua religiosidade, a sua saúde psicoemocional, pois sem expressão emocional que provoque um elevo, não há transcendência. O homem, aprisionado ao seu cárcere mental, não tem condição para sentir o imponderável, pois é um enfermo emocional desprovido da afetividade. E sem afeto, sem emoção crística, não há expansão de consciência, não há integração que conduz ao religário. Uma vez que o homem é o que ele ama, o que pensa, o que aspira a ser, o seu desenvolvimento psicoemocional depende de sua capacidade individual de amar. Amar a si, amar ao próximo, amar a vida, amar a Deus, o autor da vida. Agora, no terceiro milênio, os homens de todos os pilares da sociedade dedicar-se-ão à busca do conhecimento que liberta da dimensão da forma e impulsiona a transcendência. Ao religar e, por ressonância, haverá a integração às potestades celestiais.